Irmãos, a autoconfiança, a autoestima, o amor próprio, são coisas muito buscadas hoje em dia. Aliás, para um mundo que possui características, tais características, é alguém que com grande chance de ser bem-sucedido nesse mundo. Alguém com autoestima, autoconfiança, alguém com essas características. Mas nós temos visto também que psicólogos, terapeutas nunca trabalharam tanto com pessoas com baixa autoestima, com baixa autoconfiança, com falta de amor próprio. E dentre os muitos que procuram psicólogos, nós estamos falando também de crentes, pessoas que têm um envolvimento com Deus, que sofrem também. Contudo, quando olhamos para a palavra de Deus, para a realidade atual, nós vemos que autoconfiança, autoestima, amor próprio, não são a solução. Talvez sim o problema atual das famílias, o problema atual das empresas. O servo de Deus, ele precisa entender que servo não precisa de autoconfiança, mas sim de confiança que vem lá do alto. Não precisa de autoestima, mas estimar a Deus. Nós não precisamos de amor próprio, mas sim amar Deus de todo o coração, acima de todas as outras coisas. Aí o que nós chamamos de autoestima vai ser uma consequência. A palavra de Deus, quando buscamos a Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Nosso Senhor Jesus, ele nos ensina, da sua encarnação à sua morte, Jesus teve uma vida de humilhação voluntária, autonegação consciente, e em todo o seu ministério nos alertou sobre o perigo do orgulho, da vaidade. Fez isso através de sua vida e das suas pregações. E ele pregou muito através de parábolas. Nós estamos lendo uma delas hoje. E a palavra que nós lemos diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, na introdução da parábola, Lucas, o autor do Evangelho, nos mostra que Jesus estava dirigindo essa palavra diretamente para algumas pessoas. Algumas pessoas que confiavam em si mesmo por se considerarem justos. Provavelmente ele estava falando aqui ou se referindo aos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles formavam uma seita que surgiu dentro do cristianismo, do judaísmo, no segundo século antes de Cristo. E no início de tudo indica que a intenção desses homens era de seguir e praticar os ensinamentos da Torá, isso é, do Pentateuco, os 5 primeiros livros, de maneira rigorosa ou perfeita. E em várias passagens do Evangelho, nós vemos o Senhor Jesus criticando os fariseus por sua principal característica. Qual que era? A autoconfiança. Eles confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Uma das possíveis traduções para a palavra fariseu é separado. E eles levavam seu nome e sua reputação ao pé da letra. Por se acharem justos, os fariseus, eles desprezavam os outros, se achavam superiores. E é nesse contexto de confiança na justiça própria que Jesus, através dessa parábola, profere essa lição para a gente, de humildade, simplicidade. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de imposto do Império Romano. Eles eram desprezados pelo povo, por quê? Porque muitos eram corruptos. Jesus foi muito criticado pelos fariseus, por conviver com os publicanos. Publicanos tinham uma reputação muito ruim. O publicano era conhecido como ladrão, avarento, sem coração. Os fariseus e outros religiosos se recusavam a conviver com os publicanos para quê? Para não ser contaminados. Agora, o curioso que a gente observa nesse texto, que foi um fariseu e um publicano. Ambos subiram ao templo com o propósito de fazer suas orações particulares. Embora fosse no templo que realizavam as sessões de orações comunitárias, orações públicas.
o contexto nos mostra que se tratava de orações particulares. Eles foram ao templo para fazer suas orações particulares. É absolutamente normal o fato de encontrarmos um fariseu no templo, com a finalidade de orar, já que, para que houvesse constante manutenção da sua imagem de alguém extremamente piedoso, era imprescindível que ele fosse visto o quê? Orando. Então, era normal você encontrar um fariseu no templo orando, para demonstrar aquele ar de piedade, mostrar que era um homem piedoso, um homem de oração. O inusitado aqui da parábola é o fato de encontrarmos o publicano, um coletor de impostos, alguém marginalizado pela sociedade, e no templo, e acima de tudo orando, já que os coletores de impostos eram excluídos, e consequentemente excluídos dos exercícios religiosos. Bom, vamos para a parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Certamente é uma cena no contexto em que Jesus estava. O fato de o templo era o lugar onde as pessoas se dirigiam para fazer suas ofertas a Deus, buscar perdão dos pecados e também orar para Deus. E Jesus ensina 2 grandes lições para nós com essa parábola. E o tema que nós podemos dizer para essa noite é: viva na dependência de Deus. Viva na dependência de Deus. Perceba que aparentemente ambos subiram ao templo com o mesmo propósito, orar. Jesus conta que um dos homens subiu ao templo para orar e era um fariseu e outro publicano. E através do exemplo de Jesus, desta parábola, nós podemos extrair essas 2 grandes lições. A primeira dela é: não confie em si mesmo. Não confie em si mesmo. O fariseu posto de pé, ele orava de si mesmo para si, de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. E o fariseu posto em pé orava de si mesmo para si mesmo, de si para si mesmo. Algo para ilustrar aqui. Sabe quando você foi conversar com alguém que você está aflito, com o coração quebrado, e aí você começa a abrir seu coração para aquela pessoa, e aquela pessoa te interrompe, e começa a falar dela, e começa a contar as vantagens dela, acerca de si? Já passaram por isso? Gente, a gente tem a triste e escravizadora necessidade de ser o que? O centro das atenções. A gente muitas vezes precisa de alguém apenas para nos ouvir. Não precisa nem que ele fale nada para nós. Precisa de alguém só para desabafar. Aí você começa a desabafar, a pessoa te interrompe. E começa: então, eu não sei o que tem, eu fiz isso, aquilo. Ele começa e você mal terminou o que você gostaria de ter contado para ela. O primeiro homem se aproxima do templo como servo para falar com o seu senhor, mas a atitude dele é de um senhor falando com um servo. O fariseu posto de pé orava de si para si mesmo. Analisando a oração do fariseu, ele orava dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Chega-se a Deus em posição de destaque. Ó Deus, eu sou melhor que os outros. Obrigado porque eu sou bom. Obrigado porque eu não sou como esses daí. Parece que ele está próximo ao santo dos santos. O fariseu posto em pé: cheguei. Ó Senhor, cheguei. Estou aqui agora. Sou diferente daqueles lá, pecadores. E a palavra de Deus diz assim: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. A referência a Deus no início da oração não passa o quê? De um auto-engano mecânico.
Ó Deus, é um auto-engano, é um termo da psicologia, auto-engano. O motivo de gratidão contido na oração é carregado de orgulho e vaidade. Porque ele diz assim: graças a Deus, porque eu não sou como os demais homens. E trata-se de uma oração onde logo aparece a primeira pessoa do singular. Eu. O eu se destaca. Porque eu não sou como os demais homens. Porque não sou. Ele se achega a Deus sem confessar os seus pecados. Seu nível de comparação é equivocado. Ele se compara aos piores pecadores. Roubadores, injustos, adúlteros. E aí ele fala, nem ainda como este publicano. E ele se gloria daquilo que é sua obrigação fazer, a obrigação de um membro. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo aquilo quanto eu ganho. Não passa da obrigação dele. E ele se vangloria daquilo. E ele falou muito de si para si mesmo. Ele usou cerca de 21 palavras na sua oração. E aí nós vamos... E a primeira lição que nós podemos aprender, não confie em si mesmo, meus irmãos. Não confie em si mesmo. Muitas pessoas têm caído na derrocada de confiar na sua inteligência, confiar na sua sabedoria, no seu dinheiro. E quando eles caem em si, eles veem que não passam de vaidade. O dinheiro vai. Quando alguém morre, os filhos ficam brigando por sua herança. Então, não adianta construirmos império num alicerce sobre a areia. Não confie em si mesmo. E a segunda lição que nós podemos aprender é: viva na dependência de Deus. O publicano, estando de pé, de longe, ele não ousava nem levantar os olhos para o céu. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele chega a Deus num estado de humilhação, reconhecendo quem Deus é e quem Ele é, um pecador que precisa de Deus. O publicano, de longe, estando de pé, ele teme a presença de Deus. Ele não ousa levantar os olhos para o céu. A palavra de Deus diz ainda no Evangelho de Marcos: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ainda no Evangelho de Marcos diz assim: e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. O publicano se humilha e reconhece a sua pecaminosidade. Ele batia no peito dizendo, sê propício a mim, ó Deus, pecador. Trata-se de uma oração onde o eu não aparece. Não aparece. Não falou muito de si, para si mesmo. Ele usou cerca de 7 palavras em sua oração. Meus irmãos, a soberba é um pecado, uma das piores consequências do pecado sobre o homem, e é uma das que nós temos mais vistos nos dias atuais. Pessoas soberbas, pessoas autoconfiantes, orgulhosas. E a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Provérbios diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O Salmo 19, como já foi lido um trecho dele hoje, diz assim, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E no Sermão do Monte, Jesus, nas suas bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A palavra de Deus afirma que o reino dos céus pertence aos pequeninos, não por suas forças ou méritos, mas por decisão de Deus Pai.
Certa vez Cristo afirmou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Aqui, quando ele fala aos pequeninos, eles não está se referindo apenas às crianças, mas àqueles que não são os sábios nem os instruídos, pessoas que são mais simples, como nós podemos dizer. Deus revelou-se a elas. Humildade, irmãos, é uma característica imprescindível na vida daqueles que herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. É uma característica que nós precisamos ter. E tem faltado humildade no dia a dia, na vida das pessoas, no comércio, onde nós temos frequentado. Nós temos visto pessoas soberbas, altivas, falando de si para si mesmo, se engrandecendo das coisas que fizeram, do quanto estudaram, do quanto elas sabem, e falta humildade. Muitos falam da humildade, mas não praticam a humildade. Muitos sabem o que é humildade, mas não a colocam em prática. É uma característica conquistada através da graça de Cristo. E do nosso esforço também. E falando de humildade, existe um livro que chama Humildade, Verdadeira Grandeza, de Charles Manham. E ele diz num trecho do seu livro que a humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente, à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. É a realidade dupla na qual toda a humanidade está alicerçada, a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade. Sem essa consciência honesta da autoavaliação, será distorcida. E falharemos tanto em compreender, quanto em praticar a verdadeira humildade. Isso é, se a gente não conseguir avaliar a nossa pecaminosidade com essa consciência honesta, à luz da santidade de Deus, nós falharemos, tanto em compreender, quanto em praticar a humildade. Tanto em compreender, quanto em praticar. Humildade, meus irmãos, não é se rebaixar a ninguém, não é você se fazer de coitadinho, de santinho, não. Não é isso. Humildade é você ter seu espírito quebrantado, sua vida dirigida por Cristo, para que você possa viver sobre a dependência dEle, confiar em Ele. Não viver. Humildade é quando você reconhece que você não é capaz sozinho. Não é capaz do quê? Nós lemos aqui sobre a queda. O pecado, ele causa separação entre Deus e os homens. Quando nós temos a humildade de reconhecer que sozinho nós não vamos conquistar a nossa salvação, nós não vamos chegar ao trono da graça de Deus. E aí nós reconhecemos que nós precisamos de alguém. E só tem uma pessoa que pode nos fazer essa ponte. Há só um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. E nós reconhecemos que Cristo é aquele que pode pegar aquela vida passada, a vida que não importa o que eu fiz, não importa se eu cometi crime, qual pecado eu fiz, mas quando Deus, Jesus Cristo, entra na minha vida, as coisas que para trás ficam. Eu passo a viver uma nova vida, eu passo a ser uma nova criatura transformada por Jesus. E ter humildade é reconhecer que eu não consigo sozinho, sem Ele. O que ficou para trás, meus irmãos. Jesus Cristo nos dá uma nova chance. Ele abre para a gente um novo caminho. E a palavra de Deus diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Para que Ele vos exalte. O mecanismo do mundo consiste o quê? Se a gente olhar
como o funcionamento do mundo é assim: subir, crescer, chegar ao poder, ao esplendor, se tornar o CEO de uma companhia, se tornar um grande empresário, a fim de superar e dominar os outros. O mecanismo do mundo é esse. E é assim nas empresas, na escola, nas universidades, na vizinhança. Infelizmente, algumas igrejas também é assim. As pessoas fazem de tudo para chegar ao topo da igreja. Em contraposição, a diretriz de Deus é esta: que todos se humilhem, ou desçam para a pobreza, fraqueza, modéstia, para se tornarem ricos em Jesus. Se humilhem para ser exaltado em ocasião oportuna. E nesse sentido, Cristo, nosso maior exemplo de abnegação, ele, conforme Paulo escreveu aos Filipenses, diz assim: nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Cristo foi o maior exemplo de humildade, e nós podemos lembrar, de um exemplo dele. Foi lavando os pés dos seus discípulos. Ele se humilhou, era um serviço de um servo, de um escravo, e Jesus se colocou na posição de um servo, de um escravo, lavando os pés dos seus discípulos. Meus queridos, nós temos visto pessoas como o fariseu, conhece a palavra de Deus como ninguém, procuram viver como ninguém, mas se acham superiores como ninguém. Nós temos que tomar cuidado, porque o conhecimento pode nos ensoberbecer. E nós temos o exemplo também do apóstolo Paulo, que pediu 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho na carne que nós não sabemos. E Deus só respondeu para ele: a minha graça te basta. E muitas vezes nós estamos soberbos pelo nosso autoconhecimento, pela nossa autoconfiança, pela sabedoria que eu tenho. Tome cuidado para você, diante da sua autoconfiança, do seu autocontrole, da sua autossuficiência, não ser quebrantado, humilhado por Deus. Tenha humildade de reconhecer que só Deus pode perdoar os seus pecados. Quem é verdadeiramente humilde, ele não pensa em sua humildade, pois a sua humildade não tem consciência de si mesmo. Uma criança, ela não é arrogante nem se considera melhor que ninguém. Nós podemos imitar as crianças muitas vezes para vencer o orgulho nosso. Pensa consultório de um pediatra. A criança não conhece, o outro já está ali brincando como se fosse amiguinhos há anos. A criança é um ser muito humilde, muito simples, e nós não, nós criamos barreiras, dificuldades, temos dificuldades muitas vezes de conversar com o outro. Um outro princípio de vida importante para derrotar o orgulho é o serviço. Jesus serviu sempre, ele não teve problemas, como eu disse, lavar os pés dos seus amigos. Quem serve a seus semelhantes desenvolve o que é um espírito de humildade. Que nós podemos aprender que a maior humildade que nós podemos ter é aquela de reconhecer que nós não podemos livrar-nos dos nossos pecados sozinhos. Nós precisamos ser humildes e reconhecer que somente com Cristo nós vamos alcançar a salvação e a liberdade, a libertação dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.